Se prepara, porque o que você vai ouvir agora vai deixar os bastidores da Toca da Raposa em completo estado de alerta. Um movimento ousado, silencioso e cirúrgico está sendo articulado pelos bastidores do Cruzeiro, e não envolve qualquer jogador comum ou nome de segunda prateleira do futebol sul-americano. Trata-se de um verdadeiro resgate estratégico, uma tentativa de revirar o tabuleiro do futebol brasileiro com uma jogada que pode pegar até o Flamengo completamente desprevenido. O alvo é valioso, é cobiçado, é titular e está em plena atividade na elite do futebol nacional. A investida promete ser agressiva, e o mais impressionante, o Cruzeiro quer resolver tudo antes mesmo da abertura da janela de transferências. Antes de continuar com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like porque a informação aqui chega com exclusividade e sem enrolação. Comenta também aqui embaixo o que você acha dessa movimentação ousada do nosso Cruzeiro no mercado da bola. Agora vamos continuar com a notícia. O clima na Toca da Raposa é de absoluta confiança. Desde que Pedro Lourenço assumiu as rédeas da SAF Celeste, a mentalidade no clube mudou drasticamente. Agora, não se trata apenas de disputar a Série A ou buscar permanência. O foco é um só: protagonismo. E com a classificação praticamente assegurada para a próxima edição da Libertadores, o Cruzeiro já começou a montar seu elenco com a cabeça voltada para competições de alto nível. E, como sempre, reforços de impacto são o que mais movimentam a torcida, principalmente quando envolvem rivais diretos. E é justamente isso que está acontecendo agora, com um nome que vem sendo ventilado em silêncio pelos corredores da sede administrativa da Raposa e que, ao ser revelado, promete dividir opiniões. O Cruzeiro está preparando uma ofensiva para contratar ninguém menos que o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo. O jogador, que hoje é peça importante no esquema de Felipe Luiz, tem sido observado de perto pelo Departamento de Futebol da Raposa. A diretoria celeste não quer perder tempo e pretende encaminhar a negociação antes mesmo da abertura oficial da janela de transferências, pegando o Flamengo de surpresa e evitando concorrência direta com clubes europeus que já monitoram o equatoriano. O que mais impressiona é a confiança da cúpula celeste de que será possível seduzir o jogador com um projeto esportivo ousado e altamente competitivo. Gonzalo Plata, de apenas 25 anos, vive um momento de estabilidade no futebol brasileiro, mas isso não significa que esteja completamente satisfeito. Apesar de titular no Flamengo, o jogador tem acumulado críticas por parte de torcedores e membros da imprensa, especialmente após protagonizar episódios polêmicos como as 3 expulsões em jogos decisivos. Na Toca da Raposa, ele é visto como ponta ideal para dar profundidade ao ataque celeste e oferecer uma alternativa mais vertical no esquema de Leonardo Jardim, que já aprovou a chegada do atleta. Internamente, a contratação de Plata é tratada como prioridade, e o Cruzeiro não mede esforços para fechar com o jogador antes da concorrência europeia chegar com força total. A negociação, embora ainda em fase inicial, já movimenta diversos setores do clube. Pedro Lourenço teria autorizado, inclusive, um investimento significativo para contar com Plata, mesmo sabendo que o valor de mercado do jogador é elevado. O contrato do equatoriano com o Flamengo vai até junho de 2029, o que naturalmente exige uma engenharia financeira complexa. Mas o Cruzeiro está disposto a apresentar uma proposta ousada, que pode incluir bônus por metas atingidas e até participação em futuras negociações, para seduzir o jogador e seu staff. A intenção da diretoria é mostrar que o projeto celeste é sólido, ambicioso e oferece uma vitrine que o jogador dificilmente terá como recusar. Plata também se encontra em um momento de reflexão em sua carreira. Apesar de ter conquistado espaço no Flamengo, a sequência de expulsões recentes o afastou da final da Copa Libertadores e gerou atritos internos. O jogador ficou fora da lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras, algo que gerou descontentamento nos bastidores rubro-negros. Aproveitando esse contexto, o Cruzeiro avança nas conversas e trabalha com um discurso de recomeço, de protagonismo imediato e de valorização pessoal, oferecendo a chance de Plata se tornar referência em um time que será montado para brigar por títulos desde o início da temporada. Outro ponto que favorece o Cruzeiro é o ambiente do clube. Nos últimos meses, a gestão Pedro Lourenço conseguiu pacificar os bastidores, trazendo uma estabilidade administrativa e financeira que há anos não se via. Jogadores, comissão técnica e dirigentes estão alinhados com o projeto da SAF, o que tem atraído olhares positivos de atletas e empresários. Gonzalo Plata, por exemplo, teria sido informado da estrutura de ponta da Toca da Raposa II, do calendário competitivo da equipe e da oportunidade de jogar a Libertadores como titular absoluto, algo que não é garantido no atual elenco do Flamengo. Nos bastidores, comenta-se que Leonardo Jardim já conversou diretamente com pessoas próximas ao jogador para explicar como pretende utilizá-lo taticamente.
A ideia é encaixar Plata como o homem de velocidade pelos lados, explorando seu drible, aceleração e capacidade de romper linhas, algo que o atual elenco do Cruzeiro carece em algumas situações. O treinador acredita que o equatoriano pode ser decisivo em jogos grandes, principalmente nas noites de Libertadores, quando o individual muitas vezes define confrontos. O discurso é direto. Plata teria papel de protagonismo absoluto no Cruzeiro, algo que o Flamengo hoje não garante. Enquanto o Flamengo trata o assunto com silêncio, o Cruzeiro acelera. Não há tempo a perder. Com os olhos atentos à concorrência europeia, que já se articula para observar Plata nas próximas datas FIFA, a Raposa quer definir o mais rápido possível. Clubes como West Ham, Bournemouth e Leeds United já demonstraram interesse no atleta, e isso só reforça a urgência da diretoria celeste em concluir a negociação antes da janela. A estratégia é clara: antecipar-se, oferecer um plano de carreira convincente e apresentar um pacote financeiro capaz de balançar o jogador. A proposta do Cruzeiro pode girar em torno de R$ 27 milhões, R$ 27 milhões, com bônus adicionais por número de jogos, gols marcados e classificações em competições continentais. Além disso, o clube estaria disposto a pagar luvas consideráveis e oferecer um contrato de 4 anos, com reajustes anuais e cláusulas que garantam segurança ao jogador em caso de propostas futuras do exterior. É uma proposta ousada, mas Pedro Lourenço sabe que, para elevar o patamar da equipe, será necessário esse tipo de investimento. Vale lembrar que Plata não é o único nome que o Cruzeiro observa no mercado, mas é, sem dúvida, um dos mais desejados neste momento. A diretoria entende que precisa de reforços de peso, com experiência internacional e capacidade de decidir partidas. E Plata reúne todas essas características. Jogador de Copa do Mundo, protagonista na seleção equatoriana, e com bagagem suficiente para aguentar a pressão de uma Libertadores. O perfil encaixa perfeitamente com o que Leonardo Jardim pediu. Outro fator importante é o impacto que essa contratação causaria no cenário nacional. Tirar um titular do Flamengo, e ainda por cima um estrangeiro que é referência técnica, seria uma afirmação clara de que o Cruzeiro voltou a ser grande. Seria um recado direto aos rivais: a Raposa está viva, está forte, e vai incomodar. Seria o início de uma reconstrução definitiva, com base sólida, estratégia clara e ambição de campeão. E esse tipo de movimentação pode atrair ainda mais investimentos e nomes de peso nos próximos meses. Nos grupos de torcedores, a notícia sobre o interesse em Plata já causa burburinho. Muitos veem o jogador como a peça que falta para o ataque celeste engrenar de vez. A torcida está faminta por grandes nomes, por contratações que animem e tragam esperança. E Plata, com seu estilo agressivo e ousado, pode ser exatamente o que o torcedor quer ver em campo em 2026. Ainda mais se a negociação for concluída nos próximos dias, sem que o Flamengo sequer tenha tempo de reagir. Porém, é preciso destacar que o Cruzeiro não pretende fazer loucuras, e isso tem sido uma diretriz clara desde que Pedro Lourenço assumiu o comando da SAF. Cada passo dado no mercado é cuidadosamente calculado, e não há espaço para decisões impulsivas ou contratações apenas para agradar torcida ou criar manchetes. A ideia é montar um time competitivo, sim, mas sem comprometer a saúde financeira do clube, que hoje se encontra em processo avançado de recuperação após anos de caos administrativo. O caso de Gonzalo Plata entra exatamente nessa lógica. É uma negociação robusta, ambiciosa, mas que será feita com responsabilidade. O Cruzeiro entende que para ser protagonista, precisa de peça-chave, mas não pode perder o equilíbrio que vem sendo conquistado com tanto esforço. A proposta pelo equatoriano será agressiva, sem dúvida, e não apenas do ponto de vista financeiro. O Cruzeiro quer seduzir Plata com um projeto esportivo sólido, mostrando que a equipe está sendo montada para disputar títulos e brigar em todas as frentes. O valor que será oferecido ao Flamengo, estimado em torno de R$ 27 milhões, R$ 27 milhões, já está dentro do planejamento da SAF, que criou uma reserva específica para contratações estratégicas. Além disso, o clube pretende garantir bônus por desempenho, cláusulas contratuais de valorização e até participação em futuras negociações, tanto para o jogador quanto para o Flamengo, como forma de tornar a proposta mais atrativa sem estourar os limites estabelecidos pelo departamento financeiro. Pedro Lourenço tem sido amplamente elogiado, não apenas pela torcida, mas também por empresários e dirigentes do futebol brasileiro, pela maneira como conduz a SAF do Cruzeiro. Diferente de outros clubes que passaram a contar com investidores, o Cruzeiro optou por uma gestão que mescla ousadia com cautela, sem abrir mão de princípios que protejam o clube a longo prazo. Ele deixou claro desde o início que não abriria mão de manter as finanças organizadas, mesmo que isso significasse perder um ou outro nome de impacto. No entanto, no caso de Plata, ele enxerga uma oportunidade que pode trazer retorno técnico imediato,
potencial de valorização e, acima de tudo, um impacto simbólico enorme no cenário nacional. Trazer um titular do Flamengo seria uma afirmação de força e capacidade de competição no topo da pirâmide do futebol brasileiro. E Gonzalo Plata pode, de fato, ser o maior exemplo da filosofia que está moldando essa nova fase do Cruzeiro. Ele reúne todos os elementos que a diretoria busca em um reforço: juventude, experiência internacional, alto nível técnico e margem de crescimento. É um atleta que ainda não atingiu seu teto e que, bem trabalhado, pode explodir em solo brasileiro e se tornar uma das grandes figuras da temporada. O investimento, portanto, vai muito além do presente. É uma aposta no futuro do clube, na valorização do elenco e na construção de uma marca forte dentro e fora de campo. Plata não seria apenas mais um jogador no elenco. Seria uma bandeira dessa nova era, simbolizando um Cruzeiro ambicioso, inteligente e pronto para incomodar os gigantes do continente com estratégia, e não com loucura. Os próximos dias prometem ser decisivos, com movimentações intensas nos bastidores da Toca da Raposa e reuniões estratégicas envolvendo empresários, dirigentes e membros da comissão técnica. Se tudo correr como espera a diretoria celeste, Gonzalo Plata pode desembarcar em Belo Horizonte antes mesmo de dezembro começar, antecipando-se a abertura oficial da janela e causando um verdadeiro abalo no mercado da bola. A ideia é anunciar o equatoriano como o primeiro grande reforço da era Leonardo Jardim, já com foco total na preparação para a disputa da Copa Libertadores da América. A chegada antecipada permitiria ao treinador trabalhar o jogador desde os primeiros treinos da pré-temporada, facilitando a adaptação tática e a integração com o elenco. Além disso, um anúncio desse porte logo de cara seria um recado claro aos demais clubes do Brasil e da América do Sul: o Cruzeiro está jogando sério, não está no torneio apenas para participar. O projeto Celeste para 2026 é ambicioso, bem estruturado e respaldado por uma gestão que quer recolocar o clube entre os protagonistas do continente. Plata pode ser o primeiro de uma série de reforços que marcarão a virada definitiva do Cruzeiro para uma nova era de glórias. Agora queremos saber: o que você achou dessa investida do Cruzeiro sobre o Gonzalo Plata? Acredita que o equatoriano pode ser o nome ideal para o ataque celeste em 2026? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente porque a temporada que vem promete ser histórica para a nossa raposa.